Olá, boa tarde. Começa agora o Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos, que fazem com que eu leve para você informações relevantes sobre o dia a dia do trabalhador. No programa de hoje, a gente vai conversar com o Marcos Gonçalves, que é conselheiro tutelar, não está concorrendo às eleições agora do dia 4 de outubro, e por isso veio aqui explicar para a gente o que é o trabalho do conselheiro e como é que é esse sistema de votação. Como a gente agora está no momento do WhatsApp e todo mundo quer participar, interagir, a partir do programa de hoje a gente está com o número do nosso WhatsApp à disposição de você, telespectador, que queira fazer alguma pergunta e que, se der tempo, a gente vai conseguir, com certeza, levar sua pergunta para o nosso entrevistado, para poder compor a pauta do nosso programa. Sempre no intervalo, eu vou ler o que está no telefone e aí a gente volta fazendo a sua pergunta. A gente vai fazer um breve intervalo e volta dando continuidade ao programa de hoje. Fica com a gente. A PPO existe há quase 25 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e familiares, realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio recebe pacientes de toda a região e oferece acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Em outubro, a PPO vai colorir a cidade de rosa num grande abraço em prol da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Prepare-se e faça parte dessa campanha. Estamos de volta com o Trabalhador em Foco. Vamos dar início à nossa conversa. Boa tarde, Marcos. Obrigada por participar novamente com a gente do Trabalhador. Obrigado, Carla. Eu que agradeço. Um privilégio poder estar novamente aqui e poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho e sobre essa eleição agora do dia 4 de outubro. Maravilha. Para quem não assistiu aquele nosso programa anterior e também tem algumas dúvidas a respeito do que é o Conselho Tutelar, queria que a gente começasse num que a gente chama de batidão rápido, né? Assim, o que é o Conselho Tutelar, há quanto tempo que ele existe, como é que foi criado, para as pessoas entenderem de forma geral o que é isso. Então, o Conselho Tutelar ele foi criado a partir do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Certo. que é uma lei federal, a Lei 8.069, de 1990, e com a criação do Estatuto, né, foi criado o Conselho Tutelar, que é o órgão que vai garantir com que os direitos, né, fundamentais de criança e adolescente eles sejam garantidos, né, em caso de descumprimento pelo Estado, pelos responsáveis, pela sociedade. Então, o papel do Conselho Tutelar é zelar, né, e fazer valer os direitos de crianças e adolescentes quando alguém, né, que é responsável por garantir esses direitos, ele deixa de dar esse direito a essa criança ou adolescente. Maravilha. Como é que vocês descobrem que uma criança não está recebendo os direitos adequados ou que há uma situação de incorreta, digamos assim, né, inadequada? Então, isso normalmente acontece através das denúncias, né? As pessoas fazem as denúncias através do telefone, indo até a sede do Conselho Tutelar, no centro ou em Itaipava, Certo. e também através do Disque 100, que é o telefone da Presidência da República, né, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Então, essas denúncias elas são feitas para esse telefone e encaminhadas para os estados, né, através da promotoria, e a Promotoria de Justiça depois encaminha para o Conselho Tutelar. E a gente também tem o telefone 125, que é um telefone do Conselho Tutelar, onde as pessoas ligam durante a semana no horário comercial, faz a sua denúncia, a gente pega essa denúncia, se for uma coisa de muita urgência, de extrema urgência, uma coisa que está acontecendo naquele momento. Tem sempre um conselheiro que está na externa durante o dia, e aí esse conselheiro ou conselheira é chamado para ir verificar essa situação. Se for uma situação que não é de urgência, a gente faz essa triagem, encaminha essa denúncia para o conselheiro responsável, a gente vê se a família já tem acompanhamento ou não. Se tiver um acompanhamento, a gente encaminha para o conselheiro ou conselheira que acompanha a família e, posteriormente, ele vai fazer essa verificação. E também o Conselho Tutelar é um órgão permanente, ou seja, Certo. ele funciona todos os dias da semana.
ele não pode fechar, mas então quer dizer que o órgão fica aberto 24 horas por dia? Não, não é isso. Né? Tem um telefone de plantão, aonde a pessoa liga, né, para esse número, para um telefone celular, e aí todos os dias à noite, finais de semana, e todos os dias à noite, finais de semana, feriados, sempre tem um conselheiro ou conselheira de plantão. Então, se tiver alguma situação de emergência, uma situação de risco, acontecendo de madrugada, à noite, no feriado, no final de semana, a gente também é acionado por esse telefone. Maravilha. Nessa sua colocação, agora você falou que existem algumas famílias que são acompanhadas. Como é que significa isso na prática? O que é isso? Então, chega uma demanda para a gente, uma denúncia, e aí a gente começa a acompanhar essa família, ver qual é a demanda da família, qual é o direito da criança ou do adolescente que está sendo violado, quem é que viola, né, se é o responsável, se é o poder público, se é o próprio adolescente, né, porque se coloca numa situação de risco em razão da própria conduta dele. E aí a gente faz esse acompanhamento da família. Então, o adolescente precisa de uma vaga na escola. Então, a gente vai e faz a requisição para a Secretaria de Educação e acompanha para ver se o adolescente conseguiu a vaga na escola. Conseguiu a vaga na escola. Então, a gente acompanha para ver se ele está estudando realmente, como é que está o aproveitamento desse adolescente na escola, se ele tem alguma demanda médica. De repente precisa de um acompanhamento psicológico, precisa de um tratamento médico especializado, e aí não está conseguindo atendimento. Então, a gente faz esse encaminhamento e vê se a família está fazendo esses atendimentos. Então, esse acompanhamento é para ver se as medidas que estão sendo aplicadas, se elas estão sendo cumpridas e se elas estão tendo o efeito, né, que se espera, visando melhorar a vida, né, a dinâmica familiar e a vida daquela pessoa, né, daquela criança ou adolescente que está precisando desse cuidado, dessa ajuda nesse momento. Maravilha. Voltando um pouquinho, quando a gente falou a respeito das denúncias, eu queria que você me desse assim, exemplos muito práticos do que o vizinho, porque também tem isso, né? A gente está falando de denúncia, muitas das vezes a gente está falando de quem está observando de fora, ou então de um outro integrante da família que está percebendo que tipo de situações são as mais corriqueiras e que devem sim ser denunciadas através do Conselho Tutelar. Situações de maus tratos, de abandono, de negligência, né? Por exemplo, os pais saem de repente, deixa a criança ou adolescente sozinho em casa, não tem o cuidado, né? Não tem alimentação adequada, não se preocupa com os cuidados médicos, não se preocupa com a questão das vacinas, não se preocupa em fazer um acompanhamento escolar da vida dessa criança. A criança está fora da escola, não está estudando, então está tendo um direito dela que é fundamental violado, que é o direito à escolarização. Então, essas coisas todas, elas precisam ser denunciadas, né? Então, a gente percebe que o pai ou a mãe, de repente, exagera na maneira como vai corrigir o filho ou a filha adolescente, né? O filho está lá, está aprontando, mas aí o pai ou a mãe, ao invés de pegar, botar de castigo, conversar, tirar alguma coisa que gosta, chega e vai para agressão. E aí nessa de agredir, vai para tortura, pega um pedaço de pau, pega uma corrente, pega uma correia coisas como pedaço de pau, corrente, são coisas vistas em Petrópolis? Sim, acontece. Porque infelizmente, a gente acha que não, né, a priori. Acha que isso acontece só na televisão. Ou então lá no interior longe, né? Do estado. E, na verdade, mas acontece aqui perto da gente, né? Porque assim, a pessoa às vezes está tão nervosa com aquela situação e vai corrigir e erra a mão. E acaba, no momento de fúria, tomando uma decisão errada e que acaba perdendo completamente a razão. Né? Então, ela como vítima, ela agora passa a ser agressora. Né? Maravilha. Como é que as medidas, né, que vocês tomam enquanto conselheiros são regidas? O que norteia? É o ECA, não é isso?
É o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, que diz, né, as medidas que podem ser aplicadas. E essas medidas elas são tomadas sempre em plenária, em conjunto, né? O conselho, ele existe, ele é conselho não porque nós aconselhamos as pessoas, mas ele é conselho porque ele é formado por 5 pessoas, né? Então, a decisão tem que ser uma decisão plenária, tem que ser a decisão de 3. A decisão que eu tomo sozinho, ela não tem validade. Ela precisa ser corroborada por mais de 2 colegas. Se dentro do conselho eu decido uma coisa, mas 2 discordam, 3 discordam daquilo que eu decidi, então tem que valer a decisão dos outros 3, que são maioria, e de repente entendem que uma outra medida seja melhor aplicada para aquela situação que está ali diante de nós. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta falando sobre as eleições que estão agora, que a gente está em processo de campanha, digamos assim, para as eleições que vão ser realizadas no próximo domingo, dia 4 de outubro. Fica com a gente. A APPO existe há quase 25 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e familiares, realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio recebe pacientes de toda a região e oferece acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Em outubro, a APPO vai colorir a cidade de rosa num grande abraço em prol da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Prepare-se e faça parte dessa campanha. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade à nossa conversa com o Marcos Gonçalves a respeito das eleições do Conselho Tutelar. Marcos, vamos para as questões bem práticas, né, a respeito da eleição? Da eleição propriamente dita. Então, assim, como é que é o processo para se tornar candidato? A gente está muito acostumado com os processos das eleições tradicionais, digamos assim, né, prefeito, vereador, sabe que tem que estar inscrito num partido, tem toda aquela questão. Mas como é que é o sistema de inscrição para o Conselho? Então, para concorrer à eleição do Conselho Tutelar, a pessoa tem que ter mais de 21 anos de idade, ter idoneidade moral, né, comprovada. Como se prova idoneidade moral? Tem que pegar lá no fórum, nada consta nada cível e criminal? Isso. Para adoção também é assim. Pegar e apresentar esse certificado, né, esse documento. E aí,
se inscrever lá foi divulgado um edital que tem lá alguns pré-requisitos, né? Então, a pessoa tem que ter comprovadamente trabalho comunitário, né? Trabalho com crianças e adolescentes, em alguma, né, que pudesse ser atestado por alguma das instituições, né, que são inscritas no CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Petrópolis. Legal. Então, a pessoa tem que comprovar, né, que já milita nessa área da infância e adolescência por, no mínimo, 3 anos, né, comprovar isso para poder trabalhar, concorrer, né, nessas eleições. Então, ela também tinha que fazer uma prova de conhecimentos básicos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito interessante isso. Né, passado aí essa fase da prova, aí tinha lá 2 dias de capacitação, onde tinha lá teve um encontro, né, uma sexta-noite, um sábado o dia todo, de um encontro, onde foram lá dadas algumas orientações para aqueles que eram os pré-candidatos. Tudo isso antes da candidatura propriamente dita, para todos os pré-candidatos. Isso, na verdade, assim, essas fases todas elas eram eliminatórias, né? Então a pessoa ia, se inscrevia, então aí tinha lá, apresentava toda a documentação. Aí dessas aí, algumas pessoas foram desclassificadas porque não preencheram todo o requisito. Aí a pessoa tinha que ter também ensino médio completo, né? Precisa ter uma certa escolaridade. Então, aí depois a pessoa ia e fazia a prova. Aí aqueles que passarem na prova iam para essa capacitação. Aí da capacitação aí chegou agora esse momento, que é o momento propriamente dito da eleição, que vai acontecer no próximo domingo. A gente tem um material de divulgação, vou pedir à equipe do Master para colocar a imagem dos cartazes. E são quantos agora candidatos à eleição? Então, ficaram 14 candidatos para o Conselho do Centro, né? Petrópolis hoje tem 2 conselhos, um que funciona atende a região do centro, o 1º distrito, e o outro que atende a região de Itaipava e os outros distritos, né? Então, de Cascatinha para baixo, né? Depois dali passa o Itamaraty, o Bramil, do Bramil para baixo, aí já é o segundo conselho que atende. Então, para o 2º conselho ficaram 16 candidatos e no 1º conselho 14. E aí se elegem 5, né, porque 5 conselheiros para cada conselho. Né? Então, o conselho é formado por 5 conselheiros titulares no centro e 5 conselheiros titulares no distrito, em Itaipava. E 5 suplentes em cada também. Né? Então, no caso de doença, de morte, ou de alguém ser afastado ou desistir, aí o suplente é chamado para tomar posse ali, seja interinamente ou seja mesmo para assumir o lugar daquele que saiu. Maravilha. Como é que funcionam as eleições propriamente ditas? A gente sabe que é no próximo domingo, dia 4 de outubro, mas além disso... Então, os postos de votação vão estar espalhados por toda a cidade, né, desde o 1º até o 5º distrito, então, desde o Quitandinha até a posse, né, do Bingen até secretário, em toda a cidade vão ter postos de votação. Vai estar funcionando de 8 da manhã até as 5 da tarde. Esse ano, diferentemente dos outros anos, a pessoa pode votar em qualquer um desses postos. Né? Antigamente a pessoa tinha que procurar a região onde ela costumava votar nas outras eleições e se dirigir ao posto que era próximo da casa dela para votar. Hoje não, hoje ela pode votar em qualquer um, né? Isso facilita bastante, facilitou porque muito. Muita gente nem mora mais perto de onde é a sua zona eleitoral, né? E aí a pessoa deve apresentar só o título de eleitor, que comprova que ela é eleitora de Petrópolis, né? Então tem que ser moradora de Petrópolis, né? Tem que comprovar que ela mora e vota aqui, e além de um documento de identidade com foto, carteira de habilitação ou RG, um documento com foto também,
além do título de eleitor, para que ela possa votar. Porque, estranhamente, o nosso título de eleitor sozinho não faz a gente votar. E não tem foto. É verdade. Quando eu tirei o título de eleitor, eu queria botar uma foto no lugar do polegar. Porque eu achava que cabia muito mais. Tinha 16 anos, a gente tem essas ideias, né? Você precisa ter 2 documentos oficiais para conseguir votar. E aí é legal, tanto para prefeito Carla, como assim, para conselheiro. Eles criaram um sistema informatizado que possibilita a pessoa votar em qualquer lugar, porque assim, a pessoa vai votar. Então ela se cadastra ali. Se ela tentar votar em outro lugar da cidade, apresentando os mesmos dados, vai acusar que ela já votou num outro lugar. Então ela não vai ter como votar. Então não tem como o coleguinha também querer ajudar o outro de forma ilegal e votar em todos os postos. Ótimo. A verdade é que a gente precisa criar metodologias de segurança porque as pessoas fazem muitas coisas erradas, não tem jeito. Mesmo para um cargo em que o intuito maior é proteger crianças e talvez também transmitir conhecimento, informações de ética, porque se o pai está sendo inadequado, era o conselheiro que pode estar também ajudando, né? Mas faz parte. Que bom que a gente sabe também que tem um sistema para ninguém burlar, porque não precisa. Como é que funciona a questão do resultado? Quando é que são veiculados? Essa votação é no papelzinho ou é eletrônica? Não, essa votação é no papel, né? Então, terminada a eleição, as urnas elas são recolhidas, vai ser feita provavelmente a apuração no mesmo dia. Pelo menos nos anos anteriores foi assim, né? Deve ser esse ano, deve ser da mesma forma. E aí no final da noite de domingo já tem o resultado, a gente já vai saber quem serão os 10 conselheiros que vão trabalhar aí pelos próximos 4 anos, tomando posse no dia 9 de janeiro de 2016 até o final de 2015. Quando eu iniciei o programa... De 2019. 2019. Quando eu comecei o programa, falei que você não estava concorrendo, porque você já teve 2 mandatos, não é isso? E assim como em outros cargos por eleição, só pode concorrer 2 vezes? Ou Na não? verdade, assim... Vereador não conta, né? Os cargos de legislador, né? Não pode se candidatar quantas vezes quiser. O executivo é que só podem concorrer 2 vezes, né? O grande diferencial da eleição do Conselho Tutelar, eu acho que é isso, é essa necessidade de renovar a cada 2 eleições, né? Então, eu acho que isso aí é o que faz com que sempre tenha gente nova, gente com vontade, com novas ideias, com capacidade de dar uma arejada naquilo que a gente já vem fazendo, né? Então, é um trabalho que é muito cansativo, desgastante, né? A gente lida com aquilo que a sociedade muitas vezes não quer ver, né? E nem às vezes não imagina, como você falou, que esteja acontecendo, né? Não imagina que esteja acontecendo dentro da nossa comunidade, dentro da nossa cidade. Então a gente chega um momento que é preciso a gente pegar e passar realmente o bastão para que outros possam dar continuidade a essa carreira aí. Maravilha. Marcos, o programa está chegando no final. Queria que você tem o site do Conselho, né? Do Conselho não tem. Do CM. Do CMDCA. Desculpa. O CMDCA... Mas é Conselho, porque a professora pode procurar no Google, né? Não, entrar lá no site da Prefeitura. Certo. Né, www.petrópolis.rj.gov.br e aí lá tem um linkzinho lá que está falando sobre as eleições do Conselho Tutelar. Maravilha. Para a gente finalizar o programa, queria que você deixasse um recado para o nosso telespectador que é trabalhador, explicando assim, de forma bem categórica, a importância do trabalhador também aderir à votação do Conselho Tutelar. É fundamental que você possa participar, porque o Estatuto diz que é dever do Estado, da família e da sociedade proteger e garantir os direitos de criança e adolescente. A maneira como a sociedade tem de garantir esses direitos é participando da escolha daqueles que vão ser o representante da sociedade. O conselheiro tutelar nada mais é do que o representante da comunidade
que vai fazer valer os direitos e os deveres, né? Porque a gente fala muito nos direitos de criança e adolescente, mas eles também têm deveres, Com certeza. que precisam também ser sempre lembrados a eles, porque muitas vezes eles só querem saber daquilo que eles podem fazer, mas não querem saber das obrigações que eles têm. Então, a hora de você participar é essa. Então, você deve procurar saber quem são os candidatos, a pessoa que mora aí na sua comunidade, a pessoa que talvez alguém da sua família conheça, um amigo. Talvez você saiba até de algum amigo que esteja concorrendo. Você sabe aí a pessoa que que tem uma trajetória, já milita nessa causa há bastante tempo. Então, procura prestigiar, incentiva aí os seus amigos, a sua família a participar desse momento, que é um momento muito importante e vai fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes que vivem em situação de risco e precisam desse apoio, precisam desse suporte. Maravilha, Marcos. Muito agradecida pela participação. Um prazer falar com você. Espero que a gente em breve possa falar sobre outros assuntos. Agora que você está saindo do conselho, quem sabe em breve a gente não converse sobre outras situações. Tá bom, Carla. Eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade e poder estar aqui, né, falando desse meu trabalho e falando desse momento importante que é a eleição, da escolha e da formação do novo conselho. E desejo aí sorte, né, para aqueles que vão assumir, que seja uma boa eleição nesse domingo. Maravilha. E obrigada a você também, telespectador, que ficou com a gente nesse bate-papo sobre a importância do Conselho Tutelar. A gente volta na próxima semana com uma nova temática, sempre lembrando a importância da gente falar com você, trabalhador. Obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.